Chegamos agora na época de 4 de julho, o que eu arrisco dizer que é o feriado mais importante da história dos Estados Unidos, que é a comemoração de quando o país se tornou independente da Inglaterra. Isso aconteceu em 1776, tem tempo já, né? Os Estados Unidos, ele é o que ele é por causa de séculos de uma cultura muito forte de liberdade individual, de trabalho duro, de autorresponsabilização, de força, de se posicionar contra a injustiça. Mas de onde que vem tudo isso? Eu vou te contar nesse vídeo sobre esse feriado e como que a cultura daquela época influenciou demais tudo que o país construiu e tudo que ele é hoje. Esse daqui na tela é o mapa dos Estados Unidos como nós conhecemos, mas foi assim que essa história começou. Esse é o mapa dos Estados Unidos das 13 colônias que a gente tinha lá naquela época. Eu já explico isso melhor. Como eu não sou professor de história, eu vou explicar muito mais sobre a dinâmica social e cultural. Então já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para ver muito conteúdo confiável e sério sobre os Estados Unidos. A gente está acostumado com a história do Brasil, né? Que foi uma colônia de exploração, mas nos Estados Unidos tudo foi bem diferente. Aqui foi feita uma colônia de povoamento. Eu vou explicar a diferença. Na colônia de exploração, a gigantesca maioria dos recursos naturais, dos bens, eles são enviados para o país que estava explorando aquele local, que é a metrópole. Ou seja, se explora o país e retira dele tudo o que ele tem de bom. Sem falar que são enviadas pessoas para fazer essa exploração que muitas vezes a metrópole não quer mais no seu país. O Brasil, por exemplo, recebeu vários exilados de Portugal que foram forçados a vir para cá. Já na colônia de povoamento, a gente tem uma característica muito mais de imigração, que são pessoas que queiram ir para um novo país, que foi o que aconteceu com os ingleses indo para os Estados Unidos. Na Inglaterra, na época, estava tendo uma série de perseguições políticas e religiosas. Então, o que aconteceu foi que vários ingleses foram para os Estados Unidos buscando liberdade, buscando fugir daquele regime de controle e de perseguição. E aí a gente sente um primeiro ponto do DNA americano. As pessoas que vieram para cá, elas realmente queriam estar aqui. Ninguém foi forçado a ficar aqui nas colônias, que no futuro passariam a ser os Estados Unidos. E a Inglaterra, ela estava oferecendo terras férteis e outras coisas para quem viesse para cá. Por isso que no início não vieram só os ingleses, vieram pessoas de vários outros países da Europa também. Então, os Estados Unidos é uma cultura que já começa com o início de pessoas buscando uma vida melhor em um lugar melhor. Isso parece semelhante para você? No início, a Inglaterra ela queria que as pessoas protegessem as terras, então ela foi bastante permissiva com quem veio para cá. Algumas pessoas elas foram se alocando no sul, outras foram se alocando no norte. Cada uma foi tendo um estilo de vida, uma fonte de alimento, uma especialização diferente. E eu já explico como que isso tem a ver com a independência americana, as colônias e a forma como os Estados Unidos funcionam hoje, tanto do ponto de vista cultural quanto político. Anos depois, a França e a Inglaterra, elas entraram em guerra entre si. A Inglaterra até venceu, mas ela teve um prejuízo financeiro muito grande. E o que o Estado faz quando ele está precisando de dinheiro? Ele tira de você, é claro. Então a Inglaterra começou a cobrar impostos das colônias americanas e a criar várias outras leis, taxando produtos que eram muito populares aqui nos Estados Unidos. Mas aí a gente está falando de um povo que veio para o país em busca de liberdade, fugindo do controle e da perseguição, com uma cultura de liberdade gigantesca e, de repente, volta o papai Estado para tentar tirar o que a galera produz. É claro que não ia ficar assim. Os americanos eles começaram a se rebelar, a desafiar os ingleses e os conflitos foram crescendo. A Inglaterra ela foi dobrando a aposta e ela começou a aumentar o controle sobre as colônias, a fazer toque de recolher, a proibir as pessoas de se encontrarem em grupo, em público. Nessa época, os Estados Unidos ele era dividido em 13 colônias. Cada uma delas tinha suas próprias características, a sua própria forma de lidar com as coisas. E foram crescendo e foram tomando decisões que beneficiassem a própria cultura. E essa é uma característica que a gente vê nos Estados Unidos até hoje e que veio dessa época. Acontece que essas 13 colônias revoltadas com o controle da Inglaterra, com as leis intoleráveis, se reuniram para debater a situação com os ingleses. Essa reunião se deu com o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que aconteceu em 1774. Nesse primeiro encontro, os americanos eles informaram a sua insatisfação com essas leis impostas pelos ingleses, mas eles mantiveram a fidelidade com o rei inglês. Só que quando o Estado se sente desafiado, o que ele faz? Ele recua? É claro que não. Ele usa todo o poder que ele tem para tentar mostrar que quem manda é ele. E a Inglaterra, ela não só mandou mais tropas para as 13 colônias, como também obrigou que os americanos sustentassem essas tropas. E aí já é demais. Nos meses seguintes, começaram a ter as primeiras batalhas entre os americanos e os ingleses. No outro ano, em 1776, teve o segundo Congresso Continental da Filadélfia, onde os pais fundadores, que eram os representantes da colônia, eles informaram que não tinha mais condição de manter os laços com a Inglaterra e
no dia 4 de julho de 1776, eles assinaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Para você entender o nível desse pessoal, dos principais pais fundadores, os mais conhecidos pelos brasileiros são George Washington, que virou o primeiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, que foi o segundo presidente e foi quem escreveu a Declaração de Independência de 4 de julho, John Adams, que foi o terceiro presidente, Benjamin Franklin, que foi um dos maiores inventores, e aí a lista continua. A independência dos Estados Unidos ela foi pacífica? É claro que não. Por 5 anos, as batalhas entre os países continuaram. E para se defender, o que os americanos fizeram? Formaram uma milícia armada, que é um grupo armado para lutar contra o exército da Inglaterra. Desde essa época, os cidadãos americanos eles puderam se armar para se defender. Então essa é uma cultura antiga já no país. E foi desse espírito de liberdade e de independência no dia 4 de julho da Declaração de Independência, que se construiu a sociedade americana, que anos depois escreveu a primeira Constituição, que é a mais antiga válida até hoje, e que nas primeiras 10 emendas da Constituição, na Declaração dos Direitos, chamada de Bill of Rights, ela já fala em liberdade religiosa, em liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e várias outras coisas que fizeram os Estados Unidos ser o país que ele é, esse bastião da liberdade no mundo. O 4 de julho ele foi um grito de liberdade do povo americano. Por isso que ele é tão celebrado, por isso que o americano tem tanto orgulho dele. E como diz o hino do país, os Estados Unidos é a terra dos homens livres e o lar dos corajosos. E é por essas e outras que esse é o país mais admirado do mundo e que construiu a sociedade mais livre e justa do planeta, onde tanta gente quer vir pra cá mudar de vida. E o 4 de julho é o dia que o americano comemora com fogos de artifício, com bandeira, com desfile e muito churrasco. Mas aqui é o churrasco americano, que é aquele que eles fazem hambúrguer, totalmente sem graça. O brasileiro dá de 10 a 0 no deles, é óbvio. E se você gostou de conhecer mais sobre esse feriado, já aproveita e se inscreve no canal. Eu tenho visto que dentre tudo que eu ouço de outros canais no YouTube, o meu é um dos que tem o maior percentual de pessoas que assistem e que se inscrevem. E por isso eu sou muito grato a vocês. Mas é claro que dá pra melhorar, então quem não é inscrito, entra pro time de pessoas que gostam dos Estados Unidos e que querem fazer as coisas de uma forma diferente. É importante falar que eu tenho uma empresa de vistos americanos chamada Move Vistos. O link está na descrição. Nós temos a melhor mentoria individual para vistos de estudante e turismo do Brasil. Preencha o formulário para receber um contato nosso. E se você quiser saber as 2 formas mais fáceis de ter uma experiência nesse país aqui, que é tão maravilhoso, aqui na tela está aparecendo um vídeo que eu fiz explicando as diferenças dos vistos de turismo e de estudante. É o vídeo mais detalhado da internet, vai te ajudar bastante. Até mais.